Sejam muito bem-vindas. O Espírito Santo me direcionou nesta manhã a começar o nosso devocional com esse louvor que tá lá no nosso grupo. Isso mesmo. Para você já começar entendendo que você não é folha que o vento leva para lá, que o vento leva para cá, não. Você é alguém e é alguém do coração de Deus. Você é alguém e é alguém muito especial, a ponto de o meu e o seu pai dar o seu filho único para salvar a mim e para salvar você. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus, amém? Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Eu me chamo André Oliveira. Essa semana nós vamos falar sobre um tema muito impactante. O primeiro devocional presencial foi com esse tema, Identidade Revelada. Quem estava aqui se lembra, né? Eu trouxe ferramentas para você, trouxe exercício para você, assim, muito poderosos, né? Foi o início da mudança de muitas mulheres que estão caminhando comigo, né? Já há algum tempo. E é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder falar desse tema que por muito tempo, gente, presta atenção, foi algo que doía no íntimo do meu ser. Foi algo que me machucou muito, sabe? Porque eu vejo as pessoas hoje preocupadas, e não que não seja importante, falando assim, nossa, eu preciso descobrir qual que é o meu propósito, eu preciso descobrir, né? Ah, meu propósito é esse, o propósito da fulana é aquele, mas eu preciso descobrir, André, qual que é o meu propósito? O propósito da sua vida, minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar. O propósito da sua vida deve ser descobrir de fato quem você é. E mais além, ser bem-sucedida nisso. Não adianta você ficar aí vasculhando, né? Pra que eu nasci? Será que eu nasci só pra pagar boleto? Só pra passar raiva? Né? Só pra ver os outros realizando e eu nada? Você precisa se empenhar em descobrir a sua identidade. Quem verdadeiramente eu sou, né? Que quando nós nos ocupamos tentando saber, tentando entender, tentando ser o que todo mundo é, nós fracassamos em ser, em entender quem verdadeiramente nós somos. Então, o seu propósito inicial deve ser: quem eu sou? Quais são as minhas fragilidades? E eu preciso ser muito bem sucedida nisso. E eu preciso ser doutorada na minha identidade. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vem atacando desde quando o mundo é mundo, a identidade dos filhos de Deus. Ele atacou o próprio Jesus, né? Lembra quando Jesus estava lá no deserto? Ele tentou Jesus assim, ó, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Então ali ele já estava colocando à prova a identidade do Filho de Deus. E assim ele faz conosco todos os dias. E assim ele faz conosco a todos os momentos, fazendo com que eu e você perca o nosso tempo se comparando, perca o nosso tempo nos acusando, né? Então toda a base da minha vida, ela vai ser construída a partir daquilo que eu acredito que eu sou. E por que o tema identidade revelada? Por que revelada? Porque nós nascemos sim com um propósito. Nós nascemos sim com uma identidade firmada. Só que ao longo da nossa vida, eu e você vamos experimentando de experiências, de palavras, de situações que distorcem a nossa verdadeira identidade, que coloca a nossa verdadeira identidade lá debaixo do tapete.
Nós vamos experimentando de palavras que aqueles que exercem sobre a minha e a sua vida uma autoridade declaram, falam, profetizam e aquilo vira, presta atenção, e aquilo vira na minha e na sua vida verdade absoluta. Nós vamos orar agora mesmo, né? Esta semana vai ser um pouquinho mais curta aqui no nosso devocional. Quinta-feira eu tô saindo de viagem para realizar mais um sonho. Vocês vão ficar sabendo, vocês vão comigo, né? Então o devocional eu vou fazer com vocês aqui ao vivo hoje, amanhã e quarta. Então hoje e amanhã eu vou entregar para vocês esses conteúdos e na quarta-feira nós vamos fazer a nossa oração, tá? Relacionada, agora que eu vi que a minha blusa tá suja de base aqui, relacionada a esse tema identidade. Quem esteve aqui comigo, vocês vão gostar de saber, tá? É por uma causa, assim, muito justa, tá? Porque eu não vou estar aqui, eu não sei quais as condições do lugar, se eu vou ter condição de fazer lá o devocional online com vocês. Questão de internet também, né, gente? Eu não sei como que vai ser a programação de lá, mas assim, vocês vão ficar muito impactadas e muito felizes, né? Eu tô viajando para realizar um sonho meu, mas na realidade é vocês que vão ser beneficiadas, né? Porque foi um projeto lindo, que já faz um tempo que eu tô trabalhando, que o Senhor me entregou para entregar para vocês. Então vai ser assim, algo maravilhoso, como sempre, quando vem da parte do Senhor, né? Então nós vamos aprofundar hoje, amanhã, na quarta eu vou fazer a oração que a gente faz na sexta-feira, que tem sido maravilhoso, né, gente? O quanto eu tenho sido alcançada através daquelas orações onde a gente pede perdão, onde a gente renuncia, né? E onde a gente vai para um próximo nível com o Senhor, né? Então, fique aqui comigo ao vivo, hoje, amanhã e na quarta-feira. E depois, no sábado e no domingo, nós temos o Ore Comigo. Se você não assistiu, o dessa semana tá salvo lá no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube. E eu vou deixar para você, hoje e amanhã, exercícios que vão te ajudar a identificar um pouquinho mais sobre quem é você, sobre quem você está se tornando. Eu vou deixar algumas questões aí para você responder e que vão te ajudar com certeza a identificar dentro da sua vida, dentro da sua história, por que a sua identidade ela tá tão deturpada, ela tá tão diferente daquilo que você desejou e mais ainda, daquilo que o Pai desejou para você, né? Mais uma vez eu quero frisar isso aqui. Nós nascemos para ser livres em Jesus. Não essa liberdade desse mundo, mas a liberdade que nós temos em Cristo, a partir do momento que eu sei, que você sabe quem nós somos em Cristo. Para que Cristo realmente morreu no meu e no seu lugar? Porque tem muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas simplesmente aceitando o que vem para cada um deles de uma forma assim, é isso mesmo e tá bom. Não tá. Eu vou te mostrar na palavra hoje a história de um moço que, por ter uma identidade totalmente distorcida, deixou há muito tempo de usufruir do banquete do rei, que era direito. Deixa eu te falar algo, minha irmã. Eu e você somos filha de um rei. Eu e você, nós temos direito a um banquete. Mas pode ser que você hoje esteja vivendo longe desse banquete, porque ou você não se sente merecedora de sentar à mesa do rei, ou por alguma coisa que você vivenciou, por alguma coisa que te falaram, isso trouxe para você uma identidade distorcida. Por isso o tema é identidade revelada.
Nesses 3 dias que nós vamos estar juntas aqui, eu vou, em nome de Jesus, conseguir mostrar para você qual é a sua verdadeira identidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Pela bênção, Pai, que é estar sobre a tua presença, sobre o teu direcionamento. Eu quero te pedir, meu Pai amado, meu Pai querido, que nesta série desta semana, todas estas minhas irmãs que estão aqui possam descobrir quais são os lugares, as dores, as palavras, as situações que elas carregam dentro de si e que estão impedindo que elas acessem a sua verdadeira identidade de filha amada de um Deus Todo-Poderoso. Pai, que todas as palavras que saírem da minha boca no dia de hoje, nesta semana do devocional, seja para edificar a vida das minhas irmãs. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Nos ajude nesta semana a ir o mais profundo da nossa alma, a garimpar o que em nós está impedindo de nos vermos como filhas amadas. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo Satanás e seus demônios, que ficam tentando roubar de nós as sementes que são lançadas aqui, para que nós possamos florescer em graça e em sabedoria. Nos ajude, Pai, a ouvir a sua voz. Nos ajude, Pai, a calar todo o barulho de outras vozes que atrapalham, que vem atrapalhando a cada uma de nós a ouvir a sua voz. Nos ajude a identificar verdadeiramente qual é a nossa identidade, para que nós possamos entender a nossa direção, o chamado que o Senhor tem para cada uma de nós, e para que esse chamado também alcance outras vidas, outras pessoas. Pai, eu te peço, não permita, Paizinho, que nenhuma de nós, ao deixar este mundo, deixe sem ter vivido realmente a nossa identidade de filha e ter cumprido o chamado que o Senhor declarou a respeito de cada uma de nós. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você concorda? Coloca aí, amém e amém. Perguntinha de início aqui. Como você se vê? Anota aí no seu caderninho. Como você se vê? Vai com Deus, irmã Eliana. Deus abençoe. Como você se vê? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando você fala algo com alguém, o que você vê? Anota aí. Como você se vê? A sua autoimagem, a forma como você se vê, tem o poder de determinar o seu destino. A forma como eu me vejo tem o poder de me paralisar ou de me impulsionar. Eu já fui essa mulher. Eu olhava para mim, minha irmã, e não achava nada de bom. Eu olhava para mim e eu só conseguia ver os meus defeitos, as minhas fraquezas, as minhas dores. Eu olhava para a vida das outras pessoas e constantemente eu falava assim: meu Deus, fulana tem tantos dons, tantos talentos, né? É uma mulher tão inteligente, tão sábia, tão fina, de uma postura, e eu não consigo sair do meu lugar. A frase que eu mais usava, minhas irmãs, pode ser que você ou já usou essa frase,
ou pode ser que você esteja usando ela agora, nesse momento da sua vida. Foi a seguinte: eu nado e morro na praia. Eu falei isso muitas vezes. Eu não consigo avançar. Eu não consigo romper. E uma vez que eu me enxergava assim, uma vez que eu me via assim, minhas irmãs, eu não conseguia avançar. Eu não conseguia estabelecer uma meta, um caminho e trilhar rumo àquilo que o Senhor já tinha desenhado para mim. Deixa eu te falar uma coisa, quando a nossa identidade, ela está encoberta, quando a nossa identidade, ela está distorcida, ela nos paralisa. Porque você vai olhar para você e vai falar assim, ó, isso acontece com todo mundo, para mim não acontece. Eu não sou merecedora. É muito grande para mim. É muito difícil. E eu quero que você escreva aí no seu caderninho. Quais foram as palavras que você ouviu do seu pai, da sua mãe, ou das pessoas que exerciam uma autoridade na sua vida, principalmente quando você era criança? Quais foram as experiências que você teve que te fizeram estar onde você está hoje? Experiências às vezes doloridas, de medo, de insegurança, de incertezas. Pode ser que você ouviu assim, ó, você é burra. Pode ser que você tenha ouvido assim, você nunca vai ser ninguém. Muitas frases doloridas, e essas frases, elas chegaram para a sua vida como decretos. Essas frases, elas movimentaram o mundo espiritual. Essas frases, elas têm sim o poder de te paralisar. E durante esses dias eu quero que você tente se lembrar. Quais foram as frases que eu ouvi do meu pai, da minha mãe? Gente, até na escola. Quando a gente é criança. Até na escola. E isso tem impacto na sua identidade, a forma como você se vê. Eu era uma adolescente, uma criança, e depois me tornei uma adulta muito medrosa. Muito medrosa. Gente, vocês não têm noção o quanto eu ralei para eu dirigir. Eu tinha muito medo. Eu não fui aquela criança, aquela adolescente que os pais incentivavam, vai mesmo, você consegue. Eu fui uma criança cheia de medo, cheia de impossibilidades. Isso refletiu na minha vida adulta. Não era só o medo de dirigir, não. Olha para você ver que interessante. Era o medo de dirigir o automóvel, que hoje não é nem questão de luxo, é questão de necessidade, não é? Mas era o medo de dirigir a minha vida. Eu nunca sentia que eu estava no controle. Sempre alguém estava me controlando ou alguma emoção estava me controlando. Porque eu não sabia de fato quem eu era. Eu me via de uma forma distorcida. Eu achava engraçado que essas pessoas hoje nem caminham comigo mais, né? Honro a vida delas, mas não faz parte desse momento da minha vida. Engraçado que existiam situações na minha vida, e hoje pensando,
Que, gente, era quase impossível de eu me ver caminhando sem... Isso eu tô falando de amizade. De algumas amigas que caminharam ao meu lado num determinado tempo e que hoje não caminham mais. Aquilo doía no meu coração. Alguém já sentiu isso? Quando eu pensava, o quê? Fulana? Fulana vai comigo, vai estar comigo até o resto dos meus dias. Já aconteceu isso com vocês? Se eu e você, nós possuímos uma autoimagem deturbada, destruída, distorcida, provavelmente nós, em algum momento da nossa vida, tivemos sérios problemas com pessoas, presta atenção, que muitas delas aproveitam desse estado nosso de não saber verdadeiramente quem somos, para nos ferir mais, para nos machucar mais, para aproveitar de nós. Isso é forte, né? Quais foram os momentos da sua vida que os seus pais, que os seus professores, que a sua autoridade escancarava os seus pontos fracos? Às vezes para você, às vezes na frente de outras pessoas. Fazia comparação sobre você ou fazia você passar por alguma situação, presta atenção, de profundo julgamento, te desencorajando e até te envergonhando. Quais foram? Anota aí. Anota aí pra você, não precisa anotar aqui não, tá? Pode ser que você, mulher que está aqui me ouvindo, nunca teve alguém que te elogiasse. Parabéns, filha. Você tá indo muito bem. Filha, você é inteligente. Você não é essa nota ruim que você tirou. Você consegue se esforçar um pouquinho mais e fazer melhor da próxima vez. Ou será que você ouviu assim, ó, você é burra? Por que você não estudou mais? Existe sim de professores, por isso que eu falei, eu passei por isso, já contei aqui pra vocês, né, em relação a uma professora. Quando eu e você, nós não sabemos quem de fato nós somos, nós temos um banquete à nossa disposição e, no entanto, nós estamos comendo comida dos porcos. Nós somos verdadeiramente marionetes nas mãos das outras pessoas. Nós somos como o vento de bananeira. Para onde o vento sopra, eu tô indo. Porque uma pessoa que não está alicerçada, presta atenção, firmada na sua identidade, uma pessoa que não se conhece verdadeiramente, primeiro ponto, é uma pessoa que não consegue dizer não. Eu era assim. Ela pode estar sobrecarregada. Ela pode estar muito cansada. Se alguém convida ela para ir a algum lugar, mesmo ela não querendo ir, eu fui assim. Por não conseguir dizer não, porque não quer desagradar as pessoas, ela vai. Ela se esforça, ela se compromete, mas porque ela não consegue dizer não, ela vai. Ela se prejudica. E dizer não tem nada a ver com ser uma pessoa mal. Ah, André, mas o que o outro vai pensar? Coloca amor nas minhas palavras. O que o outro vai pensar não é problema seu. Não tem como eu controlar o que o outro pensa ou diz ao meu respeito. Mas tem como eu, a partir de hoje, a partir desta semana, zelar por mim. Eu já fui uma pessoa que eu fazia festa de aniversário para amigas aqui na minha casa só para ser aceita. Só para ser aceita. Comece a investigar hoje se a dificuldade de falar não
pra alguém, porque gente, tem gente que dói. Eu tive uma paciente que falou pra mim, Andréia, dói quando eu tenho que falar não. Procura investigar nas suas memórias, lá na sua fase de adolescência, na sua fase de criança. Situações que para você eram muito difíceis de dizer não. E situações que você, mesmo querendo dizer não, disse sim. Você vai linkar lá no seu passado com o seu presente. Vai fazer um link. E as pessoas que não conseguem dizer não são pessoas que precisam, vou usar uma palavra muito popular aqui, que precisam escavar um pouquinho mais na sua identidade. Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar e dizer não, você é uma pessoa que vive extremamente cansada, exaurida. Porque o não, minha irmã, ele também nos protege. O não, ele também nos blinda. Não, não vou, não quero, não posso. Buscar as suas raízes. É uma jornada desafiadora? É, mas é uma jornada maravilhosa. Eu, esses dias, estava lembrando com uma pessoa. Gente, quantos lugares eu fui? Festas, né? Eram festas na época que não me agregavam em nada. Que eu chegava lá, não tinha nenhuma conversa que, sei lá, que me agregasse, que me fizesse crescer. Eu ia porque eu não conseguia falar não. Eu pensava assim, se eu falar não, essa pessoa depois não vai me chamar e eu vou ficar sem amigo. Isso era o meu pensamento. O medo de ficar sozinha. O medo de não ter amigos, não ter... Gente, antes, olha, experiência minha, antes você ficar sozinha do que você estar ao lado de pessoas que caminham no lado oposto que você quer ir. E na realidade, se for para eu e você pensarmos, nós estamos sozinhas. Nós estamos sempre amparadas pelo Espírito Santo, sempre sendo direcionada por aquele que vê tudo. Você precisa buscar qual é a minha verdadeira identidade, como eu me vejo. Você precisa arrancar hoje da sua vida aquele fardo pesado de ser perfeita. Nós não somos perfeitas. Nós precisamos de achar que nós vamos parar de achar que nós só vamos começar um grande projeto, alguma coisa, quando eu estiver pronta. Muitas das vezes você não vai estar pronta. Você precisa começar a identificar, não o que os outros falam ao seu respeito, mas o que o Senhor deixou escrito na palavra sobre você. Tarefa, anota aí, tarefinha para vocês hoje. Vocês vão se dedicar um tempo e vai ler o capítulo 1 e 2 de Efésios. Capítulo 1 e 2 de Efésios. Da carta de Paulo aos Efésios. Aí lá nessa leitura, você vai identificar quais são as declarações que o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa identidade. Anota aí, Efésios capítulo 1 e 2. E você vai anotando. Nessa tentativa diária que nós temos de ser perfeitas, de fazer as coisas só quando tiver tudo redondinho, tudo perfeito, está gerando em mim, em você, frustração. Porque o que acontece no mundo espiritual? O inimigo fica aqui, ó, lançando setas, ó, aqui na nossa mente. Lembra que eu falei que a nossa batalha é aqui? Ah, você não vai conseguir. Ah, não é a hora certa. Você fazendo isso, não vai dar certo não, pode parar.
Você precisa decidir hoje, esta semana, a buscar a sua identidade. Você precisa começar a identificar por que eu não falo não. Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? De que forma que eu me vejo? Por que eu não, mesmo sendo filha do rei, eu não me vejo como uma pessoa nobre? O que eu ouvi sobre mim? Essas são perguntas que vão te descortinar. Essas são perguntas que vão permitir com que as escamas caiam dos teus olhos. E quando as escamas caem, o que acontece? A nossa visão fica aberta. E ninguém, presta atenção, meu irmão, ninguém segura uma mulher que sabe verdadeiramente quem é ela. Não em perfeição, nós não somos perfeitas. Perfeito é Jesus. Mas eu sei que eu sou, presta atenção, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher obediente, filha amada de um Deus vivo. Gente, eu vejo nos atendimentos diários, quando eu pergunto para as mulheres assim, fala para mim, ou escreve aí no seu caderninho, 5 características positivas suas. Gente, se eu deixar, elas passam o atendimento inteiro lembrando de uma. Agora, se eu falar para ela assim, coloca aí 10 características negativas suas, elas são, é rápido. Ai, André, eu sou teimosa, eu sou chata, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nós estamos tão condicionadas a ver em nós somente defeitos, que o que há de bom em nós, porque há coisas boas em nós, nós estamos deixando ficar lá embaixo, ficar lá bem escondido. E lembra com o que eu falei a semana passada? Tudo que está escondido, tudo que está lá no escuro, está na jurisdição de Satanás? Quem é você? Esta semana eu quero pedir de uma forma muito particular a Deus, para que Ele nos revele de uma forma muito poderosa quem verdadeiramente nós somos. Não o padrão do mundo. Você é você. Você tem características próprias suas. Você carrega o DNA da sua família. Tem pontos que não são tão bons? Tem, eu também tenho. Mas tem muitos pontos positivos. Tem muita coisa poderosa aí dentro de você, que você não consegue acessar porque você não sabe quem você é. Pare agora de tentar descobrir qual é o seu propósito e descubra primeiro quem você é, para assim você exercer, administrar e acessar o seu propósito. Como que nós, na maioria das vezes, queremos viver o nosso propósito se nós não sabemos nem quem nós somos? Na primeira oportunidade, no primeiro não, na primeira porta fechada, eu volto para trás. Porque a minha identidade está fragilizada. E quantos nãos a gente recebe? E quantas pedras pelo caminho nós encontramos? E se a nossa identidade não estiver firmada na rocha firme que é Jesus?
Se eu não olhar para mim, reconhecer que apesar de tudo que eu passei, eu estou aqui. Eu sou uma mulher que levanta outras mulheres. Eu sou uma mulher corajosa. Eu sou uma mulher que zelo pelo meu coração. Eu sou uma mulher que caminho na verdade do Espírito Santo. Se eu não conseguir reconhecer, minha irmã, presta atenção no que eu tô te dizendo agora. Se você não conseguir reconhecer as suas características positivas, não jogue esta responsabilidade e esta visão para o outro. O outro vai nos tratar, o outro vai nos conduzir da maneira em que nós nos tratamos. Se você não acha nenhuma coisa boa em você, não espere que os outros vão achar. Não espere. Eu gostaria de, antes de entrar na palavra, de te entregar algumas frases para você anotar aí. Quem quer anotar? E nessas frases você vai meditar hoje, amanhã, nessa semana toda. Você vai tirar um tempinho e eu vou te ditar essa frase, você vai escrever e você vai responder. Presta atenção aqui, não é para você perguntar para ninguém. É para você perguntar para você mesma e aí você vai anotar aí no seu caderninho. Só a Cíntia? Então depois eu falo para você, Cíntia, lá no particular. Só você que quer. Depois eu falo para você então. O que essas perguntas, Andréia? Elas vão gerar consciência em você. São perguntas que a gente não para se fazer. São perguntas que às vezes a gente nem sabe responder. Deixa eu te falar uma coisa. Esses 3 dias aqui são perguntas que eu vou trazer pra você. São questões de consultório terapêutico, viu? Agarra aí. E são questões que o inimigo das nossas almas, quando eu não sei verdadeiramente quem eu sou, quando a minha identidade ainda tá lá no escuro, são lugares, são oportunidades que ele vê para te enfraquecer. Gente, eu já fui muito enfraquecida. Nessa questão de identidade, eu já fui enfraquecida. Eu não sabia quem eu era, então eu ficava expondo a minha vida para qualquer pessoa, contando as minhas coisas para qualquer pessoa, deitando em qualquer colo, recebendo qualquer pessoa aqui na minha casa, abrindo as portas do meu coração e abrindo a porta da minha casa. Então anota aí, primeira pergunta para você responder a semana toda, senão não dá tempo de eu ler a palavra. Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo? Ponto 2, por que você está fazendo o que você faz? Por que você está fazendo o que você faz? Eu havia te dito uma pergunta assim que a gente começou, né? Como você se vê? É a pergunta que está fixada aí também. Anota aí para você responder. Como você se vê? Para quem você está vivendo? Por que você está fazendo o que você faz? Outra pergunta. Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as outras pessoas? Outro ponto. O que você realmente quer fazer da sua vida? Como você se vê daqui 5 anos? Outra pergunta. Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros querem que você seja? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros querem que você seja? Essas são as perguntas que eu quero que você responda para você, tá? Para você. Vai te dar uma dimensão, vai te dar respostas que de repente você nem sabia que existiam dentro de você. Essas perguntas você vai responder e você vai ler os capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Efésios e você vai anotar assim, ó.
Lá ele fala sobre a nossa identidade. Quais são os pontos que você aprendeu com ele? Vocês entenderam? Pegaram aí? Então vamos para a palavra? Passa tão rápido, gente. A última é: você já teve a sensação de que nunca seria tudo o que os outros querem que você seja? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo aquilo que os outros queriam que você fosse, que eles desejassem que você fosse? Deixa eu ver qual que é a passagem aqui pra vocês abrirem. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ver agora a identidade distorcida. Depois eu mando lá no grupo, tá? De um moço que, mesmo sendo neto de um rei, filho do melhor amigo do rei Davi, ainda não havia acessado a sua identidade. Isso está linkado com um acontecimento que aconteceu no passado na vida desse rapaz, que fez ele ter, diante desse acontecimento, uma imagem distorcida de si mesmo. Quem já leu na Bíblia, já ouviu falar de Mefibosete? Quem já ouviu falar desse moço? Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9. Mefibosete era filho de Jonas. Quem já ouviu falar? Eu nem deixei vocês responderem. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi e filho do rei Saul. É dele que nós vamos falar agora. Conseguiram achar? 2 Samuel, capítulo 9, diz assim, ó. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Sublinha isso aí. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Versículo 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maguir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar tem um significado de um lugar de miséria, um lugar de esquecimento. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, mandou trazê-lo desse lugar de miséria, de esquecimento. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te procures como um cão morto, como eu? Quem é o teu servo para que te procures com um cão morto como eu? Vocês entenderam? Mefibosete tinha uma identidade tão distorcida de si mesmo que ele se compara com um cão morto.
mesmo ele sendo neto, nós lemos aqui, do rei Saul e filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Era um homem com linhagem real, mas que estava vivendo num lugar de miséria e de esquecimento. Por quê que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Por quê? Por que que ele não foi até o palácio reivindicar um direito que era seu? Porque ele era neto de Saul, ele era herdeiro do rei Saul e era filho do melhor amigo de Davi. E Davi havia feito uma aliança com Jonatas. E quando lá, segundo as leis lá de Israel, naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, o que era proposto? Que tudo que era de uma pessoa, tudo que era da outra pessoa, era colocado à disposição dentro daquela aliança. E que eles teriam que se ajudar e ajudar as gerações futuras até o fim da vida. Porque essa aliança se estendia para os filhos, para os netos, por gerações. Por isso que Davi perguntou: será que ainda existe, será que resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade, por causa da minha aliança com Jonatas? Davi entendeu isso, mas Mefibosete entendia, sabia da onde que ele vinha, mas o que acontecia? Ele não tinha uma identidade fortalecida. Ele tinha um problema de identidade. Mesmo sendo neto do rei, tendo direitos, ele não foi atrás de reivindicar esses direitos. Por que mesmo? Nós acabamos de ler. Porque ele não se via, mesmo sendo, ele não se via como uma pessoa digna. Presta atenção, minha irmã. Ele não se via, mesmo sendo, como uma pessoa digna de sentar à mesa do rei. Gente, olha isso, que forte. Por quê? Quando nós começamos a ler, eu pedi para você sublinhar. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo, aí em 2 Samuel, no capítulo 4, deixa eu ver se é o 4. O capítulo 4, por favor. Nós vamos ver quando isso aconteceu. Lembra que eu te falei que a nossa identidade distorcida, a forma como eu me vejo, vem de acontecimentos lá da nossa infância e da nossa adolescência que deturbam essa nossa visão sobre nós mesmos? Olha o que aconteceu. Capítulo 4 de 2 Samuel. Vou ler capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jereel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Desculpa, tá? Eu li errado. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jeruel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Quer dizer, ele perdeu o pai e perdeu o avô. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha que interessante. Por causa de uma experiência que ele viveu no passado, aquele homem possivelmente olhava para si e não se sentia merecedor de estar num lugar de realeza. Gente, é assim que acontece conosco. Diante das situações da nossa vida, eu não me sinto merecedora porque meu pai declarou sobre a minha vida uma palavra de maldição. Olha que forte isso. Lá no versículo 7, Davi falou para ele assim: não tenha medo. Imagine de que forma esse moço se apresentou diante do rei. Para Davi falar não tenha medo, ele deveria ter chegado ao rei com muito, muito, muito medo. De que forma você se vê? Você se vê como Mefibosete se via e até declarou
como um cão morto? Se essa é a imagem que você tem de você, minha irmã, você não vai acessar de forma plena as promessas que o Senhor tem para você. Se apresse em saber verdadeiramente quem você é, para depois você cumprir o chamado, o propósito que o Senhor tem para sua vida. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente pode ter o propósito mais lindo. Nós vamos nos perder na primeira oportunidade que alguém lança sobre nós uma palavra contrária. Identidade firmada, identidade fortalecida passa também por ouvir coisas, por ouvir pessoas que nos desagradam e mesmo assim permanecermos firmes. O que você sabe sobre você? O que você precisa verdadeiramente saber sobre você? Essas palavras aí, essas frases, essa passagem que eu quero que vocês leiam, vão te ajudar, vão ajudar vocês a identificar, vão ajudar vocês a percorrer o caminho que eu e você precisamos fazer, do lado de dentro. Amém? Fez sentido para alguém esta palavra? Fez sentido para alguém o devocional de hoje? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Eu desejo para você, eu profetizo sobre a sua vida uma semana de muita bênção, muita graça, muita revelação do Espírito Santo, principalmente nessa questão de identidade. Amém? Amanhã eu volto em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ajude, a identificar quem verdadeiramente nós somos diante dos olhos do Senhor e não diante dos olhos dos homens. Amém? Beijo seu coração. Quem chegou agora, vai ficar salvo lá no YouTube. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like, deixa seus comentários lá. Toda vez que você deixa seu like, você deixa seus comentários, você se inscreve, mostra que o canal é relevante e eles entregam para mais pessoas, tá? Se vocês puderem divulgar, divulguem lá o canal e a gente se vê amanhã. Eu coloco lá no grupo as perguntas e as passagens que é para você ler durante essa semana e que vai te ajudar nessa questão de identidade. Amém? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.